A porta da sala se abriu com força, enquanto Euclides entrava sem bater, como sempre fazia. Ela tinha uma expressão de quem acabara de conquistar algo importante e vinha compartilhar a notícia. Vanderlei entrou logo atrás, e eu já sabia que algo ruim estava por vir, pela forma como ele evitava meu olhar. Meu nome é Eduarda, tenho 33 anos e trabalho como engenheira civil. Naquele momento, estava sentada na mesa de jantar do meu próprio apartamento, revisando plantas de uma obra que fiscalizaria na segunda-feira. Euclides puxou uma cadeira e sentou-se na minha frente sem pedir licença. Vanderlei ficou de pé ao lado dela, como um soldado esperando ordens. Minha sogra abriu um sorriso largo e começou a falar. Eduarda, tem uma notícia maravilhosa. Meu aniversário vem aí, e o Vanderlei decidiu fazer uma festa linda para mim, aqui mesmo neste apartamento. Afinal, é espaçoso, bem localizado, perfeito para receber visitas. Respirei fundo e tentei manter a voz calma. Quantas pessoas, Euclides? Ela acenou com a mão como se fosse detalhe irrelevante. Ah, umas 15 mais ou menos. Parentes que não vejo há anos, amigas minhas, a Dolores, claro. Todas pessoas queridas. O nome de Dolores sempre vinha acompanhado de um sorriso especial nos lábios de Euclides. Dolores era a secretária do prédio onde Vanderlei trabalhava, uma mulher de 27 anos, com cabelo loiro oxigenado e roupas sempre justas demais. Minha sogra a conhecera 6 meses atrás e desde então não parava de falar nela. Continuei olhando para as plantas na minha frente enquanto perguntava: e quanto tempo essas 15 pessoas ficariam aqui? Vanderlei finalmente falou, com aquela voz mansa que usava quando sabia que estava pedindo algo absurdo. 2 semanas, Eduarda. Só 2 semanas. A mamãe merece. Trabalhou tanto a vida inteira. É o mínimo que podemos fazer por ela. 2 semanas. 15 pessoas. No meu apartamento. Levantei os olhos das plantas e olhei para meu marido. Ele desviou o olhar imediatamente. Euclides continuou falando, sem dar espaço para eu responder. Já avisei todo mundo, Eduarda. Confirmei com a Dolores que ela vai ajudar na organização. Aquela menina é um amor, tão dedicada. Ela vai dormir aqui também, é claro. Não faz sentido ela ir e voltar para a casa dela todos os dias. Pode usar o quarto de hóspedes, ou até o seu quarto, se você não se importar de dormir na sala por alguns dias. Algo dentro de mim se contraiu com a naturalidade cruel daquelas palavras. Fechei a pasta com as plantas e me levantei. Preciso pensar sobre isso. Euclides bateu a mão na mesa. Pensar? Já está decidido, menina. Não há nada para pensar. É meu aniversário, meu filho quer me agradar. E você vai colaborar? Ou acha que é dona do mundo só porque paga metade das contas? Peguei minha bolsa e minhas pastas sem responder. Vou dar uma volta. Quando voltei, horas depois, Euclides havia ido embora, mas Vanderlei estava na sala assistindo televisão. Sentei-me ao lado dele. Vanderlei, não acho uma boa ideia ter 15 pessoas aqui por 2 semanas. É nossa casa, nossa privacidade. Além disso, tenho trabalho. Não posso ficar servindo visitas o dia inteiro. Ele nem olhou para mim. A mamãe já organizou tudo. A Dolores vai ajudar. Você não precisa fazer nada, insisti. Mas é nosso apartamento. Você não acha que deveria ter me consultado antes? Agora ele me olhou e havia irritação nos olhos dele. Você sempre complica tudo, Eduarda. É só uma festa. Para de ser tão difícil. Tão difícil. Eu era difícil por querer ter voz sobre o que acontecia na minha própria casa. Fui para o quarto sem responder. Aquela noite, deitada sozinha na cama, enquanto Vanderlei dormia na sala, comecei a perceber que meu casamento estava muito mais podre do que eu imaginava. Eram 5 anos juntos, e nos últimos meses tudo havia mudado. Vanderlei chegava tarde do trabalho, recebia mensagens no celular e saía da sala para atender. Sorria para a tela do telefone quando achava que eu não estava olhando. Deixou de me tocar, de me procurar, de demonstrar qualquer interesse além do básico. Dormíamos no mesmo quarto, mas éramos estranhos. E Euclides, sua mãe, havia se tornado uma presença cada vez mais invasiva. Aparecia sem avisar, mexia nas minhas coisas, reorganizava minha cozinha, criticava tudo o que eu fazia.
Na segunda-feira, cheguei cedo ao escritório da construtora e tentei me concentrar no trabalho. Meu celular tocou por volta das 10 da manhã. Era Euclides. Eduarda, preciso que você venha almoçar comigo hoje. Vou estar aí perto do seu trabalho. Há coisas que precisamos acertar sobre a festa. Expliquei que tinha reunião na hora do almoço. Ela suspirou alto, daquele jeito teatral dela. Claro, o trabalho sempre vem primeiro. Coitado do Vanderlei, casado com uma mulher que não tem tempo para a própria família. Mas tudo bem, vou mandar a Dolores te ligar. Ela tem ideias maravilhosas para a decoração. Desligou antes que eu pudesse responder. Meia hora depois, meu telefone tocou de novo. Era um número desconhecido. Atendi. Oi, Eduarda. Aqui é a Dolores. A dona Euclides pediu para eu entrar em contato com você. A voz era melosa, infantilizada. Queria combinar uns detalhes da festa. Você está disponível agora para conversar? Expliquei que estava trabalhando. Ela riu. Ah, sim, a dona Euclides já me contou que você é bem ocupada. Mas não se preocupe, eu cuido de tudo. Posso passar aí no seu apartamento hoje à noite para pegar as chaves? Vou precisar entrar algumas vezes nos próximos dias para organizar as coisas. Pegar as chaves. Uma estranha querendo as chaves da minha casa. Dolores, acho melhor combinarmos isso com calma. Não precisa ter pressa. Ela riu de novo, mas dessa vez o som tinha uma ponta de impaciência. Eduarda, eu só estou tentando ajudar. O Vanderlei já disse que eu posso pegar as chaves com ele no trabalho. Só liguei por educação, para avisar você. Mas se prefere, nem preciso ligar da próxima vez. Fique à vontade. Ela desligou, sentada na minha mesa do escritório, olhando para as plantas técnicas sem conseguir me concentrar, percebi que estava perdendo o controle da minha própria vida. Pessoas estavam tomando decisões sobre minha casa, meu espaço, minha rotina, e eu estava apenas observando tudo acontecer. Tentei ligar para Vanderlei, caiu direto na caixa postal. Tentei de novo meia hora depois. Nada. Só consegui falar com ele quando voltei para casa à noite. Vanderlei estava na cozinha aquecendo comida. Entrei e fui direto ao ponto. Você deu as chaves do nosso apartamento para a Dolores? Ele revirou os olhos enquanto mexia a comida no micro-ondas. A mamãe precisa que ela venha aqui organizar as coisas. É só temporário, Eduarda. Não faça tempestade em copo d'água. Respirei fundo, tentando manter a calma Vanderlei. Eu não conheço essa mulher. Não quero uma estranha entrando aqui quando não estamos. Ele fechou a porta do micro-ondas com força. Uma estranha? A Dolores não é uma estranha. É uma pessoa de confiança da mamãe, é educada, é prestativa. Ao contrário de você, ela está disposta a ajudar, ao contrário de mim, como se eu fosse o problema ali. Tentei argumentar. Eu não disse que não quero ajudar. Só acho que vocês deveriam me consultar antes de tomar decisões sobre nossa casa. Vanderlei pegou o prato do micro-ondas e caminhou até a mesa. Consultar você? Eduarda, você mal está em casa. Trabalha até tarde, nos finais de semana está sempre com coisas para revisar. A mamãe e a Dolores estão fazendo o trabalho que você deveria estar fazendo. Deveríamos agradecer a elas. Sentei-me na cadeira ao lado dele, tentando entender a lógica distorcida daquele argumento. Eu trabalho porque preciso, Vanderlei, assim como você. Pagamos as contas juntos, lembra? Ele comeu uma garfada antes de responder. Você trabalha porque quer. Poderia ter um emprego menos exigente, que te deixasse mais tempo livre. Mas não, você prefere ficar correndo de canteiro em canteiro, chegando suja de obra, sem tempo para cuidar de nada. A Dolores largou o emprego dela para ter mais tempo disponível. Isso é dedicação verdadeira. Dolores largou o emprego. Aquela informação caiu como uma bomba. Para que ela largou o emprego, Vanderlei? Ele deu de ombros. Para ter mais flexibilidade. Para poder ajudar quando necessário. Você deveria aprender com ela, Eduarda. Deveria ver como uma mulher de verdade se comporta. Levantei-me da cadeira sentindo algo quebrar dentro de mim. Uma mulher de verdade? E eu sou o quê? Ele me olhou com frieza. Você é uma mulher que esqueceu como cuidar de um marido. É uma mulher que coloca trabalho acima de tudo. É uma mulher que o próprio marido precisa buscar atenção fora de casa, porque não recebe em casa.
O silêncio que se seguiu foi pesado. Buscar atenção fora de casa. Aquelas palavras confirmavam o que eu vinha suspeitando há meses. Você está tendo um caso com a Dolores. Não era uma pergunta. Vanderlei não negou, apenas continuou comendo como se estivéssemos discutindo algo trivial. A mamãe diz que você não tem direito de reclamar. Você me negligencia, Eduarda. Um homem tem necessidades. A Dolores me entende de uma forma que você nunca entendeu. Sentei-me novamente, não porque quisesse continuar a conversa, mas porque minhas pernas tremiam. Há quanto tempo? Ele calculou mentalmente. 6 meses, mais ou menos. A mamãe nos apresentou direito logo que a conheceu. Ela viu que a Dolores era especial, que ela podia me dar o que você não dá. Sua mãe sabia. Euclides sabia há 6 meses que o filho estava me traindo, e não apenas não disse nada, como facilitou. Vanderlei terminou de comer e levou o prato para a pia. Não precisa fazer esse drama todo. Muitos casais têm arranjos. Você continua sendo minha esposa, continua morando aqui. Só precisa aceitar que eu tenho outra pessoa também. É mais maduro assim. Maduro. Trair era maduro. Esperar que eu aceitasse dividir meu marido era maduro. Fiquei sentada à mesa depois que ele saiu da cozinha, processando aquela conversa surreal. Vanderlei havia confirmado a traição com a mesma naturalidade de quem comenta sobre o tempo, e ainda tinha a audácia de me culpar por isso. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei deitada no escuro, olhando para o teto, enquanto Vanderlei roncava ao meu lado como se nada tivesse acontecido. Na manhã seguinte, terça-feira, acordei cedo e fui trabalhar. Tentei me concentrar nas plantas, nas reuniões, nas decisões técnicas, mas minha cabeça estava em outro lugar. Durante o intervalo do almoço, sentada sozinha numa lanchonete perto da obra, tentei organizar meus pensamentos. Meu marido estava tendo um caso. Minha sogra sabia e apoiava. A amante tinha as chaves da minha casa, e 15 pessoas viriam para minha casa por 2 semanas. A situação era tão absurda que quase parecia irreal. Meu celular tocou. Era Euclides. Eduarda, venho avisar que a Dolores vai passar aí no apartamento agora de tarde. Vai levar umas coisas dela. O Vanderlei achou melhor ela já ir se instalando no quarto de hóspedes. Assim fica mais prático para os preparativos. Espera, como assim instalando? Euclides riu. Ah, o Vanderlei não te contou. A Dolores vai morar aí por uns tempos, pelo menos até depois da festa. Faz sentido, né? Ela vai cuidar de tudo, vai ajudar na organização. E convenhamos, vocês têm espaço de sobra. Esse apartamento de 3 quartos é grande demais para vocês dois. Tentei argumentar. Euclides, eu não concordei com isso. Não quero uma estranha morando na minha casa. A voz dela ficou dura. Estranha? A Dolores não é estranha. É a namorada do meu filho. Tem todo o direito de estar aí. E se você fosse uma esposa minimamente decente, estaria feliz em recebê-la. Mas você sempre foi egoísta. Sempre pensou só em você. Coitado do Vanderlei. Aguentar uma mulher como você todos esses anos. Sorte que agora ele tem a Dolores. Namorada. Euclides chamou Dolores de namorada do filho dela, falando comigo, a esposa legal dele. Euclides, eu sou casada com o Vanderlei. Ela bufou. Casada no papel, só isso. Casamento de verdade tem amor, tem atenção, tem cuidado. Você nunca deu nada disso pra ele. A Dolores dá. Por isso ela merece estar aí. E vai estar, Eduarda, você querendo ou não. Desligou. Voltei ao trabalho cambaleando. Passei a tarde inteira operando no automático, assinando coisas, aprovando projetos, conversando com empreiteiros, mas sem estar realmente presente. Por volta das 6 da tarde, recebi uma mensagem de Vanderlei. A Dolores está aí em casa organizando as coisas dela. Quando você chegar, seja educada com ela. A mamãe pediu. Não respondi. Cheguei em casa às 8 da noite. A porta estava destrancada. Entrei e ouvi vozes vindas do quarto de hóspedes, vozes femininas rindo. Caminhei até lá e encontrei Dolores e Euclides. Minha sogra estava sentada na cama, enquanto Dolores pendurava roupas no armário. Muitas roupas. Parecia uma mudança definitiva, não algo temporário. Oi, Eduarda, disse Dolores com aquele sorriso falso. Desculpa a bagunça. Estou só me organizando aqui. A dona Euclides está me ajudando. Olhei para o quarto. Havia malas abertas, caixas, sapatos espalhados, produtos de beleza na cômoda Dolores. Isso parece muito mais que algo temporário. Ela trocou um olhar com Euclides antes de responder.
É que eu trouxe bastante coisa. Mulher, né? Precisa de opções. Mas relaxa, não vou atrapalhar. Você nem vai perceber que estou aqui. Euclides se levantou da cama. A Dolores vai usar o banheiro social. O seu fica livre. Você não precisa se preocupar com nada. Pode continuar sua vida normalmente. Continuar minha vida normalmente com a amante do meu marido morando no quarto ao lado. Claro, perfeitamente normal. Saí dali e fui para meu quarto. Fechei a porta, sentei-me na beirada da cama e pela primeira vez em muitos anos senti vontade de chorar, mas não chorei. Apenas fiquei ali, sentada, processando a enormidade daquela invasão. Minha casa não era mais minha vida não era mais minha. Estava sendo empurrada para fora do meu próprio espaço. Euclides bateu na porta e entrou sem esperar resposta. Eduarda, preciso que você entenda uma coisa. O Vanderlei ama a Dolores, é um amor verdadeiro, genuíno. O que ele sente por você é diferente. É obrigação, é hábito. Você não pode esperar que ele fique preso a um casamento morto só porque vocês assinaram uns papéis. Meu filho merece ser feliz, e a Dolores o faz feliz. Sentada ali, ouvindo aquilo, percebi que Euclides não tinha nenhum respeito por mim. Nunca teve. Eu sempre fui, aos olhos dela, apenas um obstáculo entre ela e o filho. E você acha justo ele manter as duas? Manter um casamento comigo enquanto vive um romance com ela? Euclides sentou-se ao meu lado sem ser convidada. Justo? Eduarda, justo seria você ser a esposa que ele precisa. Mas já que você não é, ele precisa buscar isso em outro lugar. A Dolores não está tirando nada de você. Ela só está dando para o Vanderlei o que você se recusa a dar. Atenção, carinho, presença. Estava sendo empurrada para fora da minha própria vida e não sabia como reagir. Euclides apareceu no fim da tarde, trazendo mais caixas. Eduarda, que cara feia é essa? Está com inveja da Dolores? Entendo, sabe? Ela é jovem, bonita, atenciosa. Tudo que você não é mais. Mas não precisa ficar com ciúmes. O Vanderlei ainda gosta de você. À sua maneira. Você é a esposa oficial, isso ninguém tira de você. Pelo menos não ainda. Ela riu daquela risada maldosa. A não ser que você continue sendo difícil. Aí o Vanderlei pode querer oficializar as coisas com a Dolores. E aí você fica sem nada. Sem nada, como se eu fosse nada, como se minha única identidade fosse ser esposa do Vanderlei. Euclides colocou as caixas no chão e veio sentar-se perto de mim. Sabe qual é seu problema, Eduarda? Você acha que é melhor que todo mundo só porque tem um diploma. Mas diploma não esquenta a cama, diploma não cozinha, diploma não cuida de marido. A Dolores não tem estudo, mas tem algo muito mais importante, ela sabe ser mulher. Você esqueceu como se faz isso. Ser mulher. Para Euclides, ser mulher significava ser submissa, aceitar traição, dividir marido, abrir mão de dignidade. Na sexta-feira, exatamente uma semana antes da festa, Euclides reuniu a mim, Vanderlei e Dolores na sala. Precisamos acertar os últimos detalhes. A festa será no sábado que vem. Os convidados começam a chegar na sexta à noite. Alguns vão dormir aqui, outros em hotéis. A Dolores vai ficar no quarto com o Vanderlei durante esse período. Eduarda, você pode dormir no sofá da sala ou no quarto de hóspedes. Espera. Dolores ia dormir no quarto comigo e com Vanderlei? Euclides me olhou como se eu fosse mentalmente lenta. Não, Eduarda, você vai dormir em outro lugar. O Vanderlei e a Dolores vão usar o quarto de casal. Faz sentido, eles são um casal agora. Você é só a esposa no papel. Papel não dá direito a quarto. Vanderlei não disse nada, apenas ficou ali, olhando para o chão, como sempre fazia quando a mãe falava. Dolores sorriu. Não se preocupe, Eduarda. Vou cuidar bem do quarto. Prometo não bagunçar suas coisas. Cuidar bem do meu quarto. A amante ia dormir na minha cama com meu marido e ainda tinha a audácia de me dizer que não ia bagunçar minhas coisas. Tentei falar, mas Euclides me interrompeu. Ah, e outra coisa. Durante a festa, você vai ajudar a Dolores na cozinha. Ela vai ser a anfitriã principal, mas precisa de alguém para lavar louça, limpar sujeira, essas coisas. Você pode fazer isso, né? Afinal, é sua obrigação como dona da casa, ou melhor, como moradora da casa, porque dona mesmo é quem cuida, e quem está cuidando é a Dolores moradora. Eu havia sido rebaixada uma moradora na minha própria casa. Dolores se levantou e foi até a cozinha. Vou começar a fazer a lista de compras, Eduarda. Depois você me ajuda a conferir se não esqueci nada.
Euclides a seguiu. Vanderlei ficou ali, ainda olhando para o chão. Finalmente, ele levantou os olhos. Eduarda, eu sei que isso é difícil para você, mas a mamãe tem razão. As coisas mudaram. Você precisa aceitar e se adaptar. É melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Melhor para ele, que teria 2 mulheres à disposição. Melhor para Euclides, que poderia controlar ainda mais a vida do filho. Melhor para Dolores, que conseguiria o que queria sem nenhum esforço. Mas não melhor para mim. Nunca melhor para mim. Naquele momento, sentada ali na sala invadida por caixas, ouvindo risadas vindas da cozinha, tomei uma decisão. Não ia aceitar. Não ia me adaptar. Não ia ser empurrada para fora da minha própria vida. Ia reagir. Mas não agora. Não ainda. Precisava de um plano. Passei o fim de semana observando. Dolores cozinhava, limpava, organizava. Euclides dirigia, comandava, criticava. Vanderlei obedecia, concordava, evitava conflitos. Os 3 funcionavam como uma família perfeitamente sincronizada. E eu era a peça sobrando. Na segunda-feira, 5 dias antes da festa, Euclides chegou com uma mala. Vou ficar aqui essa semana, assim ajudo nos preparativos finais. Eduarda, você pode dormir no quarto de hóspedes. Eu vou usar o seu quarto com o Vanderlei e a Dolores. Com o Vanderlei e a Dolores. Os 3 no mesmo quarto. Mas Euclides, o quarto tem apenas uma cama de casal. Ela deu de ombros. A Dolores dorme com o Vanderlei. Eu durmo na poltrona. Não é problema, já dormi em lugares piores. O importante é estar perto do meu filho. Entrou no quarto sem esperar resposta. Fiquei ali, processando aquela informação absurda. Minha sogra ia dormir no mesmo quarto que o filho e a amante dele. A situação havia ultrapassado qualquer limite de normalidade. Dolores passou por mim, levando mais roupas. Vai ser divertido. A dona Euclides conta histórias maravilhosas antes de dormir. Você vai sentir falta. Não vou. Ela riu. Claro que vai, porque agora quem tem o Vanderlei sou eu. Quem tem a atenção da dona Euclides sou eu. Você ficou com o quê? Com um quarto de hóspedes vazio e um apartamento que nem é mais seu. Ah, espera. Estava sendo empurrada para fora da minha própria vida e não sabia como reagir. Euclides apareceu no fim da tarde trazendo mais caixas. Eduarda, que cara feia é essa? Está com inveja da Dolores? Entendo, sabe? Ela é jovem, bonita, atenciosa. Tudo que você não é mais. Mas não precisa ficar com ciúmes. O Vanderlei ainda gosta de você, à sua maneira. Você é a esposa oficial. Isso ninguém tira de você. Pelo menos não ainda. Ela riu daquela risada maldosa. A não ser que você continue sendo difícil. Aí o Vanderlei pode querer oficializar as coisas com a Dolores. E aí você fica sem nada. Sem nada. Como se eu fosse nada. Como se minha única identidade fosse ser esposa do Vanderlei. Euclides colocou as caixas no chão e veio sentar-se perto de mim. Sabe qual é seu problema, Eduarda? Você acha que é melhor que todo mundo só porque tem um diploma. Mas diploma não esquenta a cama. Diploma não cozinha. Diploma não cuida de marido. A Dolores não tem estudo, mas tem algo muito mais importante. Ela sabe ser mulher. Você esqueceu como se faz isso. Ser mulher. Para Euclides, ser mulher significava ser submissa, aceitar traição, dividir marido, abrir mão de dignidade. Na sexta-feira, exatamente uma semana antes da festa, Euclides reuniu a mim, Vanderlei e Dolores na sala. Precisamos acertar os últimos detalhes. A festa será no sábado que vem. Os convidados começam a chegar na sexta à noite. Alguns vão dormir aqui, outros em hotéis. A Dolores vai ficar no quarto com o Vanderlei durante esse período. Eduarda, você pode dormir no sofá da sala ou no quarto de hóspedes. Espera. Dolores ia dormir no quarto comigo e com Vanderlei? Euclides me olhou como se eu fosse mentalmente lenta. Não, Eduarda, você vai dormir em outro lugar. O Vanderlei e a Dolores vão usar o quarto de casal. Faz sentido, eles são um casal agora. Você é só a esposa no papel. Papel não dá direito a quarto. Vanderlei não disse nada, apenas ficou ali, olhando para o chão, como sempre fazia quando a mãe falava. Dolores sorriu. Não se preocupe, Eduarda. Vou cuidar bem do quarto. Prometo não bagunçar suas coisas. Cuidar bem do meu quarto. A amante ia dormir na minha cama com meu marido, e ainda tinha a audácia de me dizer que não ia bagunçar minhas coisas. Tentei falar, mas Euclides me interrompeu. Ah, e outra coisa. Durante a festa, você vai ajudar a Dolores na cozinha.
Ela vai ser a anfitriã principal, mas precisa de alguém para lavar louça, limpar sujeira, essas coisas. Você pode fazer isso, né? Afinal, é sua obrigação como dona da casa. Ou melhor, como moradora da casa, porque dona mesmo é quem cuida, e quem está cuidando é a Dolores moradora. Eu havia sido rebaixada a moradora na minha própria casa. Dolores se levantou e foi até a cozinha. Vou começar a fazer a lista de compras, Eduarda. Depois você me ajuda a conferir se não esqueci nada. Euclides a seguiu. Vanderlei ficou ali, ainda olhando para o chão. Finalmente, ele levantou os olhos. Eduarda, eu sei que isso é difícil para você. Mas a mamãe tem razão. As coisas mudaram. Você precisa aceitar e se adaptar. É melhor para todo mundo. Melhor para todo mundo. Melhor para ele, que teria 2 mulheres à disposição. Melhor para Euclides, que poderia controlar ainda mais a vida do filho. Melhor para Dolores, que conseguiria o que queria sem nenhum esforço. Mas não melhor para mim. Nunca melhor para mim. Naquele momento, sentada ali na sala invadida por caixas, ouvindo risadas vindas da cozinha, tomei uma decisão. Não ia aceitar, não ia me adaptar, não ia ser empurrada para fora da minha própria vida. Ia reagir, mas não agora, não ainda. Precisava de um plano. Passei o fim de semana observando. Dolores cozinhava, limpava, organizava. Euclides dirigia, comandava, criticava. Vanderlei obedecia, concordava, evitava conflitos. Os 3 funcionavam como uma família perfeitamente sincronizada. E eu era a peça sobrando. Na segunda-feira, 5 dias antes da festa, Euclides chegou com uma mala. Vou ficar aqui essa semana. Assim ajudo nos preparativos finais. Eduarda, você pode dormir no quarto de hóspedes. Eu vou usar o seu quarto com o Vanderlei e a Dolores. Com o Vanderlei e a Dolores. Os 3 no mesmo quarto. Mas Euclides, o quarto tem apenas uma cama de casal. Ela deu de ombros. A Dolores dorme com o Vanderlei. Eu durmo na poltrona. Não é problema. Já dormi em lugares piores. O importante é estar perto do meu filho. Entrou no quarto sem esperar resposta. Fiquei ali, processando aquela informação absurda. Minha sogra ia dormir no mesmo quarto que o filho e a amante dele. A situação havia ultrapassado qualquer limite de normalidade. Dolores passou por mim levando mais roupas. Vai ser divertido. A dona Euclides conta histórias maravilhosas antes de dormir. Você vai sentir falta. Não vou, ela riu. Claro que vai. Porque agora, quem tem o Vanderlei sou eu. Quem tem a atenção da dona Euclides sou eu. Você ficou com o quê? Com um quarto de hóspedes vazio e um apartamento que nem é mais seu. Ah, espera. O apartamento ainda é seu, no papel. Mas a gente está trabalhando nisso também. Trabalhando nisso. O que ela quis dizer com isso? Não tive tempo de perguntar por que Euclides chamou ela do quarto Dolores. Vem aqui me ajudar a escolher que roupa o Vanderlei vai usar no dia da festa. Dolores foi correndo. Fiquei ali, sozinha, sentindo que estava perdendo tudo. Tudo mesmo. No trabalho, naquela semana, mal consegui me concentrar. Assinei projetos no automático, aprovei coisas sem revisar direito, evitei reuniões. Meus colegas perceberam. Eduarda, está tudo bem? Você parece distante. Tudo bem. Nada estava bem. Minha vida estava desmoronando e eu não sabia como consertar terça-feira. 4 dias para a festa. Cheguei em casa e encontrei a sala completamente rearranjada. Os móveis haviam sido movidos, as decorações estavam espalhadas, havia flores por todo lado. Dolores estava no centro da sala, dirigindo 2 homens que instalavam um lustre novo. Ah, Eduarda, esse lustre não é lindo? A dona Euclides escolheu. Achamos que a iluminação antiga era muito sem graça. Isso aqui vai deixar tudo mais elegante. Sem graça. Minha iluminação era sem graça. Claro. Tudo que era meu era inadequado. Os homens terminaram a instalação e saíram. Dolores girou no meio da sala, admirando o resultado. Ficou perfeito. O Vanderlei vai adorar. Aliás, esqueci de te contar. O Vanderlei e eu decidimos que depois da festa vamos fazer algumas reformas aqui. Mudar a cor das paredes, trocar os móveis, dar uma renovada. Esse apartamento está muito sem personalidade. Precisa do toque de quem realmente mora aqui. De quem realmente mora aqui. Como se eu não morasse. Como se eu fosse apenas uma visita temporária. Euclides apareceu da cozinha. Eduarda, chegou na hora certa. Preciso que você vá ao supermercado buscar umas coisas. Tenho uma lista aqui.
Ofereci meu cartão. Não precisa. O Vanderlei já me deu o dele. Você só precisa ir buscar e trazer. Pode fazer isso? Ou está ocupada demais salvando o mundo com suas engenharias? Peguei a lista sem responder. Fui ao supermercado, comprei tudo, voltei carregando sacolas pesadas. Quando cheguei, Vanderlei estava em casa. Ah, você comprou tudo. Ótimo. Pode deixar aí que a Dolores guarda depois. Ela sabe onde tudo fica. Não deixei as sacolas. Levei até a cozinha e comecei a guardar. Dolores apareceu. Eduarda, deixa que eu faço isso. Você não sabe onde as coisas ficam mais. Mudei tudo de lugar. Fica mais organizado do meu jeito. Saí da cozinha, fui para o quarto de hóspedes, meu quarto agora, e me tranquei lá. Passei a noite inteira deitada, olhando para o teto, planejando cada detalhe do que ia fazer. Quarta-feira, 3 dias para a festa. Euclides reuniu todo mundo na sala de novo. Precisamos revisar a lista de convidados. Vai vir a tia Berenice com o marido e os 3 filhos. Vão dormir aqui. O primo Laércio com a esposa. Eles vão dormir aqui também. A comadre Nivalda e as 2 filhas Hotel. O compadre Trajano. Hotel. A Dolores vai compartilhar o quarto com o Vanderlei e comigo. A Eduarda fica no quarto de hóspedes, mas na sexta à noite a tia Berenice precisa usar esse quarto com os filhos. Então, Eduarda, você vai dormir onde? Onde eu ia dormir? Euclides estava me perguntando onde eu ia dormir na minha própria casa. Na sala, talvez, ou no corredor, ou na rua. Qualquer lugar servia desde que fosse fora do caminho. Dolores sugeriu. Eduarda, você não tem uma amiga que pode te receber por alguns dias? Seria mais confortável para você. E para nós também. Assim teríamos mais espaço para os convidados de verdade. Convidados de verdade. Eu não era uma convidada de verdade na minha própria casa. Euclides adorou a ideia. Ótima sugestão, Dolores. Eduarda, por que você não passa uns dias na casa de alguma amiga? Ou num hotel. O Vanderlei pode até pagar o hotel para você. Seria bom para todo mundo. Você fica longe dessa bagunça toda, e nós ficamos com mais espaço. Vanderlei acenou concordando. Faz sentido, Edu. Você não gosta de muita gente mesmo. Seria melhor você ficar fora durante a festa. Fiquei olhando para os 3. Unidos contra mim. Planejando me expulsar da minha própria casa, não vou sair. Minha voz saiu firme pela primeira vez em semanas. Este é meu apartamento. Vocês que são hóspedes aqui. Se alguém vai sair, são vocês. Euclides riu, aquela risada cheia de desdém. Seu apartamento? Eduarda, você realmente acha que isso aqui é seu? O Vanderlei mora aqui há 5 anos. Tem tanto direito quanto você. Aliás, tem mais, porque ele cuida desse lugar. Você só paga contas. Pagar contas não te dá direito de nada. Dolores se juntou. É verdade, Eduarda. O Vanderlei me contou que você vive jogando na cara dele que paga metade de tudo. Isso é muito mesquinho. Casamento não é sobre dinheiro, é sobre parceria. Parceria. Eles falavam de parceria enquanto me traíam, me humilhavam, me expulsavam. Vanderlei se levantou e veio até mim, Eduarda. Você está sendo difícil de novo. A mamãe e a Dolores estão só tentando ajudar. Por que você não pode ser grata? Por que sempre precisa complicar tudo? Grata. Eu deveria ser grata por ser traída. Grata por ser humilhada, grata por ser expulsa. Fui para o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Passei horas ali, refinando meu plano. Quinta-feira, 2 dias para a festa. Acordei cedo e saí antes de qualquer um acordar. Passei o dia organizando coisas. Fui ao banco, fui a alguns lugares importantes. Fiz ligações, organizei documentos. Quando voltei para casa à noite, a situação havia piorado. A tia Berenice já havia chegado com a família. 5 pessoas extras. A casa estava caótica. Crianças correndo, adultos conversando alto, confusão por todo lado. Dolores estava na cozinha preparando jantar para todo mundo. Euclides comandava a bagunça. Eduarda, que bom que chegou. Pode arrumar suas coisas do quarto de hóspedes? A tia Berenice vai usar ele a partir de agora. Você pode dormir no sofá da sala, ou, como sugeri ontem, pode ir para um hotel. A escolha é sua. Mas preciso que libere o quarto agora. A tia Berenice está cansada da viagem. Peguei minhas coisas do quarto de hóspedes sob o olhar curioso da tia Berenice e seus 3 filhos. Levei tudo para a sala e coloquei num canto. Vanderlei estava ajudando os primos a acomodar malas. Passou por mim sem olhar. Dolores veio até mim com um prato.
Fiz um prato para você também, Eduarda. Você deve estar com fome. Peguei o prato e comi em silêncio, sentada no chão da sala, porque todas as cadeiras estavam ocupadas. As crianças corriam ao meu redor, os adultos conversavam alto. Euclides apresentava Dolores para todos como a namorada do Vanderlei. Minha cunhada futura, ela dizia. A Dolores é um amor tão dedicada ao meu filho, não como a atual esposa que vocês conhecem. Aquela ali que só pensa em trabalho, a atual esposa. Euclides me apresentava como algo temporário, como se meu casamento tivesse data de validade. E talvez tivesse, mas não da forma que ela imaginava. Sexta-feira, um dia para a festa. Acordei no sofá da sala com dores nas costas. Havia dormido mal, incomodada pelo barulho, pela falta de privacidade, pela humilhação constante. Mais convidados chegaram durante o dia. A casa estava lotada. Pessoas por todo lado. E eu era tratada como empregada. Eduarda, lava essa louça. Eduarda, limpa esse chão. Eduarda, busca isso no supermercado. Euclides me dava ordens o tempo todo. Dolores supervisionava para garantir que eu fizesse tudo direito. Vanderlei apenas observava, sem intervir, sem defender, sem nada. À tarde, Euclides reuniu todo mundo de novo. Amanhã é meu grande dia. Quero agradecer a todos por estarem aqui, especialmente ao meu filho amado, o Vanderlei, e à minha futura nora, a Dolores. Eles fizeram tudo isso acontecer. Aplausos, sorrisos, abraços. Eu fiquei no canto, invisível. Dolores se aproximou de mim no final da tarde. Eduarda, amanhã durante a festa, você pode ficar na cozinha? Seria melhor você não aparecer muito. Afinal, as pessoas vão querer celebrar, e sua presença pode deixar o ambiente estranho. Você entende, né? É melhor para todo mundo. Fiquei olhando para ela, para aquela mulher que havia invadido minha vida e agora queria me apagar completamente. Entendo perfeitamente, Dolores. Vou ficar exatamente onde preciso ficar. Ela sorriu, satisfeita. Ótimo, sabia que você ia entender. Naquela noite, sexta-feira, véspera da festa, não consegui dormir. O apartamento estava cheio. Pessoas dormindo em colchões no chão, nos quartos, por todo lado. Barulho, conversas, risadas. Minha casa havia se tornado um hotel caótico. E eu era a funcionária menos importante. Fiquei deitada no sofá, olhando para o teto, repassando mentalmente cada etapa do meu plano. Tudo estava pronto. Tudo estava organizado. Só precisava esperar o momento certo. Sábado, dia da festa. Acordei às 6 da manhã. A casa ainda estava quieta. Levantei-me do sofá, arrumei minhas coisas discretamente e fui para o quarto. Vanderlei ainda dormia. Dolores estava enroscada nele. Euclides dormia na poltrona. Abri o armário em silêncio e peguei alguns documentos importantes que tinha guardado ali. Coloquei tudo na minha bolsa. Voltei para a sala, escrevi algo num papel e deixei em cima da mesa de jantar. Peguei minha bolsa e minha pasta de trabalho. Dei uma última olhada para aquele apartamento, para aquele espaço que havia sido meu lar por 5 anos e agora era apenas um campo de batalha, onde eu sempre perdia. Abri a porta silenciosamente e saí. Eram 7 da manhã. A festa começaria ao meio-dia. Euclides esperava que eu estivesse lá, servindo, limpando, obedecendo, mas eu não estaria. Caminhei até o elevador. Dentro do elevador, parada, esperando descer, senti algo que não sentia há muito tempo. Alívio, paz. A sensação de que estava fazendo a coisa certa. As portas se abriram no térreo. Atravessei o saguão. O porteiro me cumprimentou. Bom dia, senhora Eduarda, festa grande hoje, né? Retribuí o cumprimento com um sorriso. Vai ser uma festa inesquecível. Saí do prédio e entrei no meu carro. Liguei o motor e fui embora. Meia hora depois, meu telefone começou a tocar. Era Vanderlei. Não atendi. Tocou de novo. De novo, de novo. Depois foi Euclides. Depois Dolores. Dezenas de ligações. Mensagens furiosas começaram a chegar. Onde você está? Volta aqui agora. Você deixou um bilhete maluco. O que você fez? Estava dirigindo para longe, cada quilômetro me afastando daquela vida. Parei num posto de gasolina, comprei um café, sentei-me numa mesa externa e finalmente olhei as mensagens.
Vanderlei havia encontrado meu bilhete nele. Eu explicava calmamente que não estaria presente na festa, que não participaria mais daquela farsa, que eles poderiam ter a festa, mas seria a última coisa que fariam naquele apartamento, porque o apartamento era meu. Comprado antes do casamento, financiamento em meu nome, documentação que provava tudo. Vanderlei havia me pedido, anos atrás, para não colocar o nome dele porque tinha restrições de crédito. Eu concordei, foi meu erro. Mas agora seria minha salvação. No bilhete, eu informava que já havia providenciado a mudança das fechaduras. O síndico tinha as novas chaves e ordens para não permitir a entrada de ninguém além de mim. Eles teriam até segunda-feira para retirar os pertences pessoais, sob supervisão. Depois disso, qualquer coisa que restasse seria considerada abandonada. Além disso, eu havia encerrado todas as contas conjuntas. O dinheiro que era meu estava na minha conta individual. Vanderlei ficava com o que era dele. Quanto aos convidados da festa, eles teriam que descobrir outro lugar para celebrar. Sugeri que fossem para um salão de festas ou restaurante. Eu não estava mais disponível para ser anfitriã, empregada ou capacho. As mensagens de Vanderlei ficaram cada vez mais desesperadas. Você está louca! Volta aqui, não pode fazer isso. Temos convidados. Minha mãe vai ter um treco. A Dolores está chorando. Você destruiu tudo. Não respondi, apenas bloqueei os números. Dirigi até a cidade onde começaria meu novo emprego. Eram 400 quilômetros de distância. Cheguei ao meio-dia, exatamente a hora em que a festa deveria começar. Imaginei a cena. Euclides histérica, Dolores em pânico, Vanderlei tentando explicar para 15 convidados por que não havia mais festa. Tentando explicar por que estavam trancados para fora do apartamento. Tentando explicar por que a anfitriã havia sumido. A humilhação seria enorme, mas não maior que a minha havia sido. Aluguei um apartamento pequeno, mas confortável. Passei o fim de semana organizando minha nova vida. Segunda-feira, voltei à cidade anterior apenas para supervisionar a retirada dos pertences deles. O síndico me ligou mais cedo, dizendo que Vanderlei estava lá com Euclides e Dolores. Cheguei ao prédio ao meio-dia. Os três estavam no saguão, pareciam menores de alguma forma, derrotados. Euclides veio até mim gritando: "Você é uma desgraçada! Uma víbora! Como ousa fazer isso com a gente?" Deixei ela gritar. Quando ela cansou, falei calmamente: "Podem subir e pegar seus pertences. Tem 2 horas. O síndico e 2 seguranças vão acompanhar. Depois disso, as chaves ficam comigo." Dolores veio até mim chorando. "Eduarda, por favor, não temos para onde ir. A dona Euclides está mal. O Vanderlei perdeu o emprego por causa do escândalo na festa. Você não pode fazer isso com a gente." Olhei para ela. "Eu não fiz nada, Dolores." "Vocês fizeram. Vocês destruíram meu casamento, invadiram minha casa, me humilharam. Agora estão colhendo o resultado." Vanderlei finalmente falou: "Eduarda, eu implorei para você aceitar. Poderia ter sido bom para todo mundo. Por que você teve que ser tão orgulhosa?" Orgulhosa. Ele achava que dignidade era orgulho Vanderlei. Você poderia ter sido um marido fiel. Poderia ter me respeitado. Poderia ter impedido sua mãe e sua amante de me humilharem. Mas você escolheu o caminho fácil. Agora vive com as consequências. Os três subiram ao apartamento escoltados. Levou 2 horas para recolherem tudo. Roupas, objetos pessoais, tudo. Quando desceram, Vanderlei tentou falar de novo. "Onde vamos morar?" Dei de ombros. "Não é meu problema." Euclides cuspiu no chão perto de mim. "Você vai pagar por isso. Meu filho vai se recuperar. A Dolores vai ajudá-lo. E você vai ficar sozinha, amarga, sem ninguém." Sorri. "Eu prefiro ficar sozinha do que mal acompanhada, seu Euclides. E quanto ao Vanderlei se recuperar, boa sorte. Vai precisar." Eles saíram do prédio carregando malas. Sem carro, porque o carro era meu. Sem dinheiro, porque Vanderlei havia gastado tudo. Sem dignidade, porque haviam perdido isso sozinhos. Subi ao apartamento. Estava vazio. Limpo, meu de novo. Passei o resto do dia limpando cada canto, apagando qualquer traço deles. Na terça-feira, coloquei o apartamento à venda. Vendi rápido por um preço excelente. Com o dinheiro, comprei um imóvel melhor na cidade nova. Comecei meu emprego novo na quarta-feira. Fui recebida bem. Apresentada à equipe, colocada em projetos interessantes. Minha vida recomeçava.
Semanas depois, soube por conhecidos mútuos que Vanderlei, Euclides e Dolores haviam alugado um apartamento minúsculo. Um quarto, uma sala, dividido entre os três. Vanderlei trabalhava como vendedor numa loja, ganhando um terço do que ganhava antes. Euclides havia voltado a costurar para ajudar nas despesas. Dolores, a princesa que nunca trabalhou, precisou aceitar um emprego de caixa num supermercado. A convivência era tensa. Brigas constantes. 3 meses depois, Dolores terminou com Vanderlei. Arrumou outro relacionamento com um homem mais velho que pudesse sustentá-la. Vanderlei ficou devastado. Euclides ficou doente, um problema cardíaco causado pelo estresse. Vanderlei agora cuidava dela sozinho, trabalhando, pagando contas, sem dinheiro para nada. A vida perfeita que ele imaginou com Dolores e a bênção da mãe havia se tornado um pesadelo. Quanto a mim, prosperei. Fui promovida no novo emprego. Comprei um carro melhor, viajei para lugares que sempre quis conhecer. Fiz amizades verdadeiras. Vivi. 1 ano depois, Vanderlei tentou me procurar. Conseguiu meu número novo de alguma forma. Ligou pedindo uma conversa. Atendi por curiosidade. A voz dele estava quebrada. Eduarda, eu errei. Errei muito. A mamãe me manipulou, a Dolores também. Estou sozinho agora. Você poderia me perdoar? Perdoar. Depois de tudo, ele queria perdão. Vanderlei, você não errou por manipulação. Você errou por escolha. Você escolheu trair. Escolheu humilhar. Escolheu permitir que me tratassem como lixo. Isso não foi manipulação, foi caráter. E caráter não muda. Ele chorou no telefone. Estou numa situação horrível. Sem dinheiro, sem perspectiva, a mamãe doente. Perdido. Você não pode me ajudar? Não posso, Vanderlei, e não quero. Você cavou sua própria cova, agora deite nela. Desliguei. Bloqueei. Segui em frente. Hoje, 5 anos depois, vivo uma vida completamente diferente. Tenho uma casa linda, uma carreira consolidada, amigos leais. Paz interior. Nunca mais soube deles. Não me importo. Eles fazem parte de um passado que superei completamente. Olho para trás e vejo que aquela manhã, quando saí com minha bolsa deixando apenas um bilhete, foi o dia em que realmente comecei a viver. O dia em que escolhi minha dignidade sobre a conveniência. E essa escolha me salvou. Gostou do vídeo? Deixe seu like, inscreva-se, ative o sininho e compartilhe. Obrigada por fazer parte da nossa comunidade. Até o próximo vídeo.